do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício, a fé nessa presença real de Jesus Cristo nos dons eucarísticos. Nós também, meus irmãos e irmãs, João Paulo II fala: nos sinais humildes do pão e do vinho, transubstanciados no seu corpo e sangue, Cristo caminha conosco como nossa força e nosso viático e torna-nos testemunhas da esperança para todos. Se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração iluminado pela graça de Deus, do Espírito Santo, intui bem como comportar-se, entranhando-se na adoração e no amor sem limites. Portanto, meus irmãos e irmãs, e essa Eucaristia nos una cada vez mais para andarmos pelos caminhos do Senhor, para sermos missionários, evangelizadores, unidos na mesma fé, como queremos viver nesse caminhar juntos, nesse segundo sínodo arquidiocesano do Rio de Janeiro, que recorda bem essa caminhada em comum, essa caminhada juntos, para andarmos pelos caminhos do Senhor, para fazermos a vontade de Deus cada vez mais. Portanto, meus irmãos e irmãs, amanhã é esse grande dia. Preparemos-nos, participemos, vamos vivenciar tudo isso com muito carinho, muita abertura de coração, seja lá na Igreja Matriz de Santana, Santuário da Oração Perpétua, seja na nossa catedral, seja na Candelária, onde quer que vocês possam, que nós participemos e louvemos a Deus por esse grande mistério da encarnação de Jesus, que torna-se presente no meio de nós pela Eucaristia, e pela Eucaristia nos alimenta como pão da vida para a vida eterna, para que nós possamos cada vez mais, buscando a face do Senhor, anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Meus irmãos e irmãs, que assim possa fazer a nossa vida e a nossa caminhada. Nós celebramos esta Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do Senhor, solenidade de Corpus Christi, que assim seja a nossa vida. Agora rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A sintonia da felicidade, Catedral FM. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor
e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs que nos sintonizam pela Rádio Catedral, nos veem pela Web TV Redentor e pelas páginas da internet que transmitem também todo o sistema digital da celebração desta Eucaristia. Convidamos a todos para participarem conosco, Dom Roque, Dom Célio, nessa Eucaristia, às vésperas do grande dia de Corpus Christi, Sacratíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Uma grande festa dentro do tempo comum, que nós teremos a ocasião de celebrar no dia de amanhã, levando a Eucaristia pelas ruas de nossas cidades. Peçamos ao Senhor que nos dê sempre a alegria de ter a Eucaristia como centro, cume, fonte de toda a nossa vida cristã. Vamos então iniciar com o nosso ato penitencial. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa dos meus pecados, de minhas transgressões ou de meus pais que pecaram diante de Ti. Porque não obedecemos os Teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúrias em todas as nações, entre as quais nos dispersastes. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os seus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim, é melhor morrer do que viver.
pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixe-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim, é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida. Ouvindo ainda tais injúrias, naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbatana, na Média, teve também que ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia os matado antes de estarem com ela, como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos? Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas? Por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles, e jamais vejamos filho ou filhas nascido de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção de se sufocar. Mas, pensando melhor, disse consigo mesma: não quero que venha injuriar a meu pai e dizer-lhe: tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim, eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar ambos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eterna. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos.
O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhes falou: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, palavra de Deus que nós vamos nos alimentando nesses dias do tempo comum, nos vem do livro de Tobias, do Evangelho de Marcos. E alguns aspectos nos ajudam ainda a viver melhor a nossa fé. De um lado, no livro de Tobias, a bela oração que é feita diante das várias vicissitudes da vida. Sabemos o que aconteceu também com o velho Tobias, da sua cegueira, questão também da esposa, que acabou tendo todos os maridos também falecidos, e, enfim, esses aspectos todos, e ao mesmo tempo a confiança no Senhor, ou seja, a confiança no Deus que conduz a história e conduz as nossas vidas. Diante dos vários acontecimentos, muitas vezes, que a nossa cabeça não consegue entender, nós somos chamados a nos colocar diante do Senhor na fé. Mesmo agradecendo ao Senhor, ao Deus de todos nós, que enviou o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador, para que diante das várias situações nos colocarmos abertos à graça e bendizendo a Deus, sabendo que Ele conduz a nossa história. São tantos acontecimentos, a livro de Tobias trazem alguns deles, mas que também nos ajudam a ver que tudo aquilo que se passa em nossa vida, tantas dores, sofrimentos, incompreensões, perseguições, dificuldades, as mais diversas, acontece também com as pessoas que estão na fé, que buscam o Senhor, e que diante dos vários acontecimentos infaustos que nós passamos, somos chamados a bendizer, a louvar o Senhor, que conduz a nossa história. Se for para a glória de Deus, teremos até alguns milagres que podem acontecer, mas nós queremos pedir ao Senhor esse dom, de podermos bendizer, mesmo no meio da sarça ardente, mesmo no meio da fogueira, no meio das várias situações que estão ao nosso redor, de poder mesmo com as dores e com as incompreensões e perseguições, de viver em contínua ação de graças e na contínua confiança no Senhor. E essa é a nossa fé profunda, que não se deixa abalar pelas dificuldades da vida, mas que nos conduz sempre mais a reconhecer o Deus presente também nessas horas difíceis. Porque nós muitas vezes imaginamos que para a pessoa de fé nunca aconteçam problemas ou dificuldades, mas como qualquer ser humano, as coisas acontecem para todos. A chuva cai sobre bons e maus, ou seja, todos passam também tanto pelas belezas como também pelas durezas de cada dia. E nós somos convidados a viver passando por esse mundo, fazendo bem e bendizendo o Senhor. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, a grande dúvida sobre a ressurreição, como é colocado no Evangelho de Marcos, na leitura de hoje, que de uma certa forma faz ressonância também com o livro de Tobias, de uma forma também indireta, da justamente a colocação que fazem diante de Jesus, não é? Que não deve ter ressurreição, porque no caso da lei mosaica de ter descendência, se alguém morre sem dar descendência à esposa, então deve casar com o irmão, e falar alguém que casou com 7 irmãos e não teve descendência, então de quem será a esposa depois da ressurreição? Então nós vemos aqui Jesus esclarecer algumas coisas importantes.
Ou seja, que de um lado, né, na ressurreição nós teremos um outro tipo de situação, ou seja, não será mais necessário o matrimônio, o casamento, já que não haverá mais morte, né, e ao mesmo tempo não será para a procriação. O relacionamento será diferente. Do outro lado também, aproveito para dizer aquilo que de uma certa forma ainda hoje muitos ainda não têm clareza. Deus de Isaac, Deus de Jacó, ou seja, Deus é o Deus dos vivos, e não se invocaria aqueles antepassados se não acreditasse que estão vivos na eternidade, como alguns acham que depois que morrem não tem mais nada, ou alguns acham que depois no final dos tempos é que nós acordaremos do nosso sono. Deus é o Deus dos vivos, e sim é invocado justamente o Deus de Jacó, de Isaac, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje nos convida a pedir ao Senhor esse dom da fé, de crer na vida eterna, que continua na eternidade, que o relacionamento entre as pessoas se torna diferente, torna-se algo que nós ainda não imaginamos, mas que somos irmãos e irmãs do Senhor, e que ao mesmo tempo nós somos chamados, enquanto vivemos a nossa vida de fé, mesmo em meio às vicissitudes e dificuldades de cada dia, como recorda o livro de Tobias. Peçamos ao Senhor esse dom e que todos nós, abertos à graça de Deus, testemunhamos a sua presença em nossa vida. Irmãos, peçamos a Jesus Cristo ressuscitado pelo Pai que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição. E juntos, alegremente, enquanto comunidades de fé à distância, responderemos: Senhor, concedei-nos um dia a graça da ressurreição eterna. Concedei-nos, Senhor, um dia a graça da ressurreição eterna. Para que, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus, sejamos protegidos de todos os males e situações de morte e violência, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos um dia a graça da ressurreição eterna. Para que a fé e a esperança na ressurreição nos anime e alimente nossa vida cristã, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos um dia a graça da ressurreição eterna. Para que os casais, à semelhança de Tobias e Sara, reze sempre ao Senhor, formando um lar de paz e harmonia, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos um dia a graça da ressurreição eterna. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos. Vós que veis, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orar, irmãos e irmãs, porque levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos dais o que oferecemos e aceitais como oferta, como um gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza,
frutifiquem para nós em prêmio eterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, os bispos auxiliares eméritos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Quanto ao fato, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraham. Como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E dando sequência ao santo sacrifício de Cristo Jesus celebrado nesse altar, chegamos então ao momento da comunhão. E que a nossa caminhada de fé, ao alimentar-se de corpo, sangue e alma e divindade de Cristo Jesus contido na sagrada comunhão, no qual nós iremos celebrar no dia de amanhã, faça com que no dia do juízo possamos então ressuscitar com Cristo e ouvir dele: vinde, bendito de meu Pai, e recebei-vos por herança o reino que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. E a você que une-se a nós em oração e que mais uma vez compõe essa Assembleia Digital, queremos convidar a você a participar desse grande banquete eucarístico de maneira espiritual, onde mais uma vez nós iremos recorrer ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que por meio desta oração de comunhão espiritual de sua autoria, você, nosso amado ouvinte, você, nosso amigo telespectador, você que encontra-se agora em diferentes situações, você no seu local de trabalho, você em trânsito, você na sua igreja doméstica, ou quem sabe até mesmo você no seu leito de dor, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero receber-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Oremos. Tendo recebido o pão que nos salva, nós os pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra,
nos faça participar da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós, que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Lembramos que amanhã as celebrações que serão transmitidas no sistema de comunicação serão diretamente dos momentos e dos locais especiais que estarão acontecendo também na parte da tarde. Mas de manhã, às 10 horas da manhã, teremos a missa do Santuário da Adoração Perpétua, encerrando assim a Semana Eucarística, que nós vemos a 97ª Semana Eucarística, em que nós contemplamos justamente da Eucaristia, o dom tanto da vocação como da missão. E ao mesmo tempo também lembramos que na parte da tarde, às partir das 14 horas, teremos uma apresentação diante da Candelária, às 15 horas a oração da tarde na Candelária, e de lá, por volta das 16 horas, a saída da procissão da Candelária até a Catedral, quando teremos a missa, a bênção primeiro a toda a cidade, e depois a missa, quando nós estaremos abrindo o nosso segundo sínodo arquidiocesano. São anos que nós tivemos o primeiro sínodo com Dom Jaime, já temos o segundo sínodo arquidiocesano, que terá como tema principal as missões. Portanto, de Corpus Christi desse ano até Pentecostes 2025, estaremos trabalhando das paróquias, nas capelas, nas comunidades, sobre o tema possa ter estruturas contínuas para viver a missionariedade. Então, portanto, todos estão convidados a participar. E quem não puder, estiver mais longe ou tiver com dificuldades, o nosso sistema de comunicação estará transmitindo as celebrações de amanhã. Lembrando que sábado, às 9 horas da manhã, nossa celebração do Rio celebra, também nosso sistema de comunicação transmite de Itaguaí, quando Dom Paulo VI será justamente empossado como o novo bispo, o terceiro bispo diocesano de Itaguaí. Portanto, também é o momento de rezar por ele, que celebrou tantas vezes aqui nesse horário, e aqui nessa nossa arquidiocese trabalhou durante esses anos todos, os vários locais, várias missões. Agora de rezar para que possa exercer bem esse serviço, esse trabalho na diocese de Itaguaí, nossa vizinha, aqui bem próximo de nós, a quem nós cumprimentamos e desejamos muita paz. E lembramos de continuar rezando. O Papa Francisco fez cirurgia na tarde de hoje, lá em Roma, está se recuperando, não teve grandes intercorrências, e nós continuamos a rezar pela sua breve recuperação, para que possa retomar sua missão, seu trabalho, quanto antes. Então, rezamos nessa intenção, agradecendo a Deus por aquilo que já aconteceu, de cirurgia, da intervenção cirúrgica, de dar tudo muito certo, que possa continuar realmente melhorando e cada vez mais se recuperando dessa cirurgia que foi feita hoje à tarde lá em Roma. Portanto, nossa unidade também com o Santo Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa ajuda nesta vida aos que lutam pela vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para A sempre. nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. permaneçam no Senhor, uma boa participação
seja lá onde que você estiver, na sua paróquia, na sua cidade, na sua região, na sua forania, no seu vicariato da celebração de Corpus Christi, eu sempre vos acompanho. Graças a Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel